Além dos iniciais, os Pokémon lendários estão entre os mais icônicos de sempre. Não só pelos designs legais, mas também pela lenda que os cerca. E a grande questão é, como todos eles estão interligados? Esta é a árvore genealógica dos Pokémon lendários. Para este vídeo, vamos abordar como cada um desses lendários estão interligados entre si. E nossas explicações podem ser confirmadas no jogo, ou através de alguma especulação. E que lugar melhor para começar do que o Pokémon Alpha, Arceus. Segundo a lenda, Arceus nasceu de um ovo quando não havia nada, e moldou todo o universo com seus 1000 braços. Com sua habilidade Multitype, ele tem o poder de mudar seu tipo, que corresponde ao prato que está segurando. Ele demonstra grande cuidado com o mundo Pokémon e seus habitantes, tendo protegido o planeta de eventos como chuvas de meteoros, e mostra compaixão para com os humanos que o tratam com bondade em troca. Ao contrário, ele não mostra misericórdia para aqueles que o traem, entrando em fúrias violentas, e é conhecido por guardar rancor por muito tempo. Devido ao seu status divino, ele tem sido adorado na região de Hisui por milênios, com seu apelido de Todo-Poderoso Sinnoh, sendo a base do que Hisui seria conhecido mais tarde. Ao lado está o novo Pokémon da espécie, Mew. Mew é brincalhão e infantil, mas ao mesmo tempo possui alta inteligência e é bastante engenhoso e adaptável. Capaz de desaparecer à vontade. Provavelmente é por essa razão que tão poucas pessoas realmente o viram e porque foi declarado extinto por muitos anos. Acredita-se que ele era abundante no passado, até cientistas descobrirem seu DNA na América do Sul. Sim, a América do Sul, na verdade, é mencionado na mansão Pokémon, na Ilha Cinnabar. Isso confirmou que ele ainda existe. Mew possui um DNA único, permitindo que se transforme em qualquer Pokémon e use qualquer movimento. E falando em DNA, foi dito que ele contém o DNA de todos os Pokémon, com alguns cientistas acreditando que ele seja o ancestral de todas as espécies. Embora isso seja um pouco curioso considerando que Arceus criou todo o universo, deixando a relação de Mew com ele em aberto. Pode ser uma situação do tipo o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Acho que depende da interpretação. Agora, voltando nossa atenção para Arceus, ele criou diretamente 6 Pokémon ao formar o universo. Então você poderia dizer que eles são seus filhos. Os 3 primeiros que vamos analisar são os Pokémon da mitologia, Dialga, Palkia e Giratina. Dialga tem o poder de distorcer e viajar através do tempo. Disse que o tempo começou a se mover quando ele nasceu, e flui a cada batida do seu coração. Palkia, por outro lado, tem poder sobre o espaço, sendo capaz de distorcê-lo, viajar para lugares distantes em outras dimensões e até destruí-lo. Um provérbio afirma que seu nascimento criou o céu do mundo, e disse que o espaço se torna mais estável a cada vez que ele respira. Ambos os Pokémon podem criar novos universos sozinhos ou juntos. Os clãs Diamante e Pérola, na região de Hisui, adoram Dialga e Palkia, chamando-os de Todo-Poderoso Sinnoh. Enquanto isso, Giratina, representando a antimatéria, foi banido para o mundo da distorção por Arceus por comportamento violento. Disse que ele observa o mundo antigo de sua casa no mundo da distorção, que é o lado reverso do mundo Pokémon. Possuindo um enorme rancor contra Arceus, estava disposto a lutar ao lado de Volo para enfrentá-lo. Depois de ser derrotado por uma criança do futuro, mudou seus métodos e agora ajuda para proteger o universo de ameaças. Todos os 3 Pokémon de mito têm formas de origem que mantêm em suas dimensões de origem, ou quando seguram suas respectivas orbes, que se acredita serem suas verdadeiras formas. Agora para o outro trio que Arceus criou. Os Guardiões do Lago, o Xie, Mesprit e Azelf, todos acreditam ter nascido do mesmo ovo. Cada um deles deu aos humanos habilidades-chave para sobreviver. O Xie deu aos humanos conhecimento, Mesprit emoções e Azelf força de vontade, e eles podem tirar essas habilidades daqueles que os desrespeitam. Depois de criados, eles foram morar em cavernas no fundo dos lagos Equity, Verity e Valor, por isso são chamados de Guardiões dos Lagos. O trio também é capaz de criar e destruir a Corrente Vermelha, um item que é capaz de controlar Dialga e Palkia. E eles têm o poder de acalmar um dos dois, mas não de uma vez. Com as emoções sendo uma grande característica deles, podemos deduzir que os irmãos Ion, Latias e Latios
estão relacionados com Mesprit de alguma forma. Os dois são altamente inteligentes e capazes de entender a fala humana. Eles são extremamente sensíveis às emoções humanas, podendo senti-las telepaticamente. Laudius pode se tornar invisível e voar mais rápido que um jato ao encolher seus braços. Mega evoluídos podem atingir Mach 4. Agora, voltando para Dialga, é altamente possível que ele tenha uma relação com o Pokémon de viagem no tempo Celebi, se o nome de sua categoria não fosse óbvio. Celebi serve como o guardião da floresta Ilex de Johto, sempre vagando pelo tempo, e dizem que só aparece em tempos de paz. Quando desaparece na floresta, disse que deixa para trás um ovo que trouxe do futuro, e a grama e as árvores florescem nessas florestas onde aparece. Enquanto Celebi aparecer, acredita-se que um futuro brilhante nos aguarda. Agora, muitos Pokémon lendários vêm do espaço e, portanto, provavelmente podem ser rastreados até Palkia. O primeiro e mais significativo destes é o Pokémon Rayquaza, que vive nas alturas. Rayquaza viveu por centenas de milhões de anos na camada de ozônio, se nutrindo de partículas de água e meteoroides. Toda vez que Kyogre e Groudon entraram em conflito, ele desceu e os acalmou. Ele também é capaz de mega evoluir e não precisa segurar uma mega pedra para fazer isso. Em Hoenn, Rayquaza é visto como um salvador pelo povo Draconid, tendo realizado a primeira mega evolução do mundo para salvar a região da luta entre Kyogre e Groudon, e eles construíram o Pilar do Céu em sua homenagem. O segundo Pokémon mais significativo deste grupo é o gigantesco Pokémon Eternatus. Eternatus veio de um asteroide que caiu na região de Galar cerca de 20 mil anos atrás, resultando no Dia Mais Escuro, durante o qual grandes quantidades de energia Dynamax que ele liberou causaram a Dynamax e a fúria descontrolada de muitos Pokémon. O Dia Mais Escuro foi interrompido quando Eternatus foi derrotado por Zacian, Zamazenta e os dois antigos reis galarianos. Essa derrota resultou no vazamento de seu poder, conhecido como Partículas de Galar, que são o que causaram o fenômeno Dynamax e Gigantamax a ocorrer nos dias atuais. Durante os eventos de Sword and Shield, o presidente Rose reacorda Eternatus e cria um segundo Dia Mais Escuro, fazendo-o se transformar em sua forma Eternamax. Assim, ele absorveu toda a energia de Galar, entrando em sobrecarga e liberando uma quantidade infinita de energia, distorcendo o espaço-tempo ao seu redor. Ele só pôde ser parado por Zacian e Zamazenta, assim como todos aqueles anos atrás. Nosso próximo Pokémon mítico nesta árvore é o Pokémon DNA Deoxys. Deoxys foi formado pela mutação de um vírus e veio do espaço sideral dentro de um meteoro. Ele é extremamente inteligente, com seu cérebro no peito de onde dispara lasers. Além de sua forma normal, ele pode se transformar em formas de ataque, defesa e velocidade quando exposto a meteoros especiais. Caminhando para mais um Pokémon mítico, temos o Pokémon Desejo, Jirachi. Uma lenda diz que desejos escritos nas notas em sua cabeça se realizam. Ele só acorda por uma semana a cada 1000 anos pelo canto de uma voz pura. Quando adormece, ele é envolvido por uma rígida casca cristalina e tem a capacidade de lutar mesmo sem acordar. E também vale a pena notar uma marca em sua barriga, que quando está aberta contém um terceiro olho. Das estrelas para a lua. A seguir temos o Pokémon Lunar, Cresselia, representando a lua crescente e a donzela que criou a Via Láctea. Cresselia dissipa pesadelos, e aqueles que dormem segurando sua pena têm garantia de ter sonhos felizes. Mas no extremo oposto, e completando a seção da árvore, está o Pokémon preto como breu, Darkrai, ativo durante as noites de lua. Darkrai tem o poder de fazer as pessoas adormecerem e sonharem, dando-lhes pesadelos. Dito isto, isso não é feito com intenção maliciosa, pois é apenas um mecanismo de defesa usado para afastar pessoas e Pokémon que invadem seu território. Os pesadelos causados por ele podem ser interrompidos, dando ao indivíduo afligido por eles uma pena lunar de Cresselia. Ok, então vamos começar uma nova seção da árvore genealógica com o Pokémon do mar Kyogre. Kyogre não é apenas acreditado ser a personificação do oceano, mas o criador do próprio oceano. Ele também controla a água e expandiu os mares e pode causar chuvas torrenciais.
Ele tem a habilidade de passar por uma reversão primordial e se transformar no que se diz ser sua verdadeira e original forma. Quando encontra Groudon, eles batalham pela supremacia, mas sempre são acalmados por Rayquaza. Devido às suas conexões com o mar profundo, o Pokémon Mergulhador Lugia provavelmente tem uma correlação direta com Kyogre. Lugia é um controlador extremamente poderoso de tempestades. Se ele bater as asas, pode causar uma tempestade que dura 40 dias. Até um leve bater de asas pode destruir casas. Devido à força de seus poderes, ele escolhe viver nas trincheiras do mar profundo. E Lugia é o líder dos nossos próximos Pokémon, as aves lendárias Articuno, Zapdos e Moltres. Articuno pode controlar o gelo, gerando nevascas ao congelar a umidade do ar. Zapdos pode controlar a eletricidade, gerando relâmpagos ao bater as asas. E Moltres tem a habilidade de controlar o fogo, criando chamas ao bater suas asas. Os três também têm formas na região de Galar. É desconhecido se eles são separados de suas contrapartes cantonianas ou se apenas assumem essas formas ao entrar em Galar. Independentemente, eles aparecem na Crown Tundra a cada poucas décadas, para comer frutas na Dynatree. Articuno usa poderes psíquicos para voar e disparar raios congelantes contra os inimigos. Zapdos ficou quase incapaz de voar, podendo correr a mais de 289 km e 684 metros por hora e realizar chutes que destroem caminhões de lixo. Moltres tornou-se sinistro por natureza, emitindo uma aura que pode consumir o espírito de qualquer criatura azarada o suficiente para estar na extremidade receptora, deixando-as como sombras queimadas de si mesmas. Com o clima forte sendo parte da natureza de Kyogre, pode-se deduzir que as forças da natureza, Tornados, Thunderos, Landeros e Enamoros, estão conectadas a ele. Tornados e Thunderos geram tempestades de vento e trovões, respectivamente, que podem derrubar casas e provocar incêndios florestais. Landeros é capaz de acalmar os dois e reparar os danos que causam, ajudando as colheitas a crescerem, o que lhe dá o apelido de Guardião dos Campos. De maneira semelhante, Anamaris sinaliza a chegada da primavera sempre que aparece, dando-lhe os apelidos de Arauto da Primavera e Deus da Primavera. Dizia-se que seu amor dava origem à nova vida. As 4 forças da natureza possuem teorias e aparências distintas, consideradas suas formas verdadeiras. Com sua conexão com a primavera, o Pokémon da gratidão Xamã tem uma possível correlação com Anamaris. Ao fim do inverno, e as pessoas agradecendo, Xamã aparece e cobre a terra com flores, e as flores por todo o seu corpo florescem quando ele é abraçado. Ele transmite gratidão e é capaz de dissolver toxinas no ar, fazendo com que uma terra antes poluída se torne coberta de flores. Quando exposto à flor Grazidia, ele se transforma em sua forma celeste e ganha o poder de voar. Sentimentos fortes também são uma grande parte do Pokémon Melodia, Meloetta e do Pokémon Vitória, Victini. As melodias de Meloetta podem controlar as emoções de pessoas e Pokémon que as ouvem, inspirando muitas canções famosas. Quando usa o movimento Canção Relíquia, pode transformar-se entre suas formas de área e pirueta à vontade. Enquanto isso, Victini compartilha a energia ilimitada que cria ao tocar em alguém, transbordando seu corpo de poder. Disse que um treinador com um Victini sempre vencerá. Com 80% do corpo do Pokémon marinho, Manaphy, sendo feito de água, é quase definitivamente uma criação de Kyogre. Manaphy nasceu no frio fundo do mar e possui a habilidade única de se conectar com qualquer Pokémon. Ele nada a uma longa distância para retornar ao local onde nasceu e tem o apelido de Príncipe do Mar. Manaphy também é capaz de botar ovos que chocam o Pokémon à deriva do mar, Theone, embora a relação entre os dois ainda seja desconhecida. E para ser honesto, não se sabe muito sobre Phione em geral, além do fato de que ele flutua através de um saco de flutuação em sua cabeça, Impactus, e como Manaphy, também retorna ao local onde nasceu. E isso encerra essa parte da árvore. Iniciando esta próxima sessão está o Pokémon Continente Groudon. Groudon é o oposto polar de Kyogre, onde se diz ser a personificação da Terra e o criador dos continentes do mundo. Ele cria secas intensas que podem evaporar a água e causar erupções vulcânicas, que quando invocadas podem criar terra. Assim como Kyogre, ele pode passar pela reversão primordial e assumir sua forma original.
Os dois lutavam toda vez que se encontravam, até Rayquaza acalmá-los. Mas a seguir está o outro lendário associado aos continentes, o colossal Pokémon Regigigas. Uma lenda afirma que Regigigas arrastou os continentes com cordas, e pode formar outros Pokémon à sua imagem usando objetos inanimados. Mais tarde foi considerado muito poderoso, então foi selado no porão do templo Snow Point. E isso nos leva aos próprios Pokémon que Regigigas criou. Os gigantes lendários, Regirock, Regice, Registeel, Regieleki e Regidrago. O corpo de rocha é feito totalmente de rochas, e se danificado em batalha, procura outras rochas para se consertar. Regice é feito de gelo de uma era glacial, com ar gelado de menos 328 graus Fahrenheit. Ele não pode ser derretido nem mesmo com magma, e qualquer coisa que se aproxime dele congelará. Registeel tem um corpo oco mais duro que qualquer metal e é impossível de arranhar. Regieleki foi criado usando energia elétrica pura, e é poderoso o suficiente para gerar toda a eletricidade de Galar se todo o seu poder fosse liberado ao remover os anéis em seu corpo. Regidrago foi criado com energia de dragão cristalizada por Regigigas, mas apenas uma cabeça foi concluída devido à falta de cristais, o que é uma verdadeira decepção para Regidrago. Disse que é poderoso o suficiente para conter o poder de todos os Pokémon dragão. Esses 5 Pokémon foram selados em tempos antigos, assim como seu criador, provavelmente por serem considerados muito poderosos. Agora, um dos 2 outros Pokémon lendários que tem uma conexão com o solo é o Pokémon Terra Tarapacos. Habitando a região de Paldea em tempos antigos, acreditava-se que ele havia se extinguido devido a mudanças sísmicas há cerca de 2 milhões de anos. No entanto, ele sobreviveu transformando a energia em seu corpo, em cristais duros e entrando em hibernação profundamente na Área Zero. Foi descoberto por Reed, da equipe de pesquisa da Expedição Área Zero, que o nomeou. Ele é o responsável pelo fenômeno terrestre de Paldea, trazendo pessoas e Pokémon de outras linhas do tempo para o seu mundo, e sua energia terrestre alimenta máquinas com inteligência artificial. Quando em perigo ou batalha, ele se transforma em sua forma terrestre, ganhando uma carapaça resistente feita de cristais que produz. Devido às suas cores e forma, era conhecido como o Disco Índigo. Entretanto, assume sua forma estelar quando em plena potência, entrando em sobrecarga de energia, o que pode causar estragos em todo o ecossistema de Paldea. Também tendo uma conexão com o solo está um Carbink, que sofreu uma mutação para se transformar no Pokémon Joia de Ancier. Ao comprimir o carbono no ar entre suas mãos, ele pode criar muitos diamantes, e seu corpo cintilante é dito ser uma das visões mais belas do mundo. Ele também é capaz de mega evolução, onde era conhecido como a Princesa Rosa Real por sua aparência. Desta forma, ele pode criar uma espada de diamantes na batalha, e agora pode brilhar tão brilhantemente que não se pode olhar para ele quando reflete a luz. Indo para os vulcões, o Pokémon Cúpula de Lava Riatran é o próximo. Riatran nasceu do magma dentro do Monte Cornet, e vive em cavernas vulcânicas, usando seus pés para rastejar em tetos e paredes. Seu corpo é de aço resistente, e seu sangue ferve como magma. Seu calor corporal derreteu parcialmente pontos de seu próprio corpo. Com um nome como o Pokémon A-Vapor Volcanions, você não poderia ser mais direto sobre de onde ele veio. Volcanion tem um órgão especial que permite vaporizar instantaneamente a água que absorve e liberar um poderoso vapor pelos braços em suas costas. O vapor tem força suficiente para explodir uma montanha. Você pode se surpreender ao saber que nosso último Pokémon nesta sessão, o Pokémon Trovão, Zorora, também veio de um vulcão. Especificamente, ele nasceu de uma explosão causada por um raio atingindo um vulcão em erupção. Ele corre velozmente, rasgando adversários com suas garras elétricas de alta voltagem. Mesmo que seus oponentes desviem de seus ataques, ainda são eletrocutados pelas faíscas. Ok, começando a próxima parte da árvore está o Pokémon Arco-Íris Ho-Oh. Considerado o guardião dos céus e possuindo o poder de ressuscitar os mortos, Ho-Oh voa continuamente pelos céus do mundo enquanto um arco-íris se forma atrás dele. Diz-se que suas penas coloridas, como o arco-íris, trazem alegria e felicidade para aqueles que as veem. Ele pousava na Torre do Sino em Johto até que a Torre de Bronze foi incendiada. O que nos leva ao nosso próximo trio, as feras lendárias Raikou, Entei e Suicune.
eram 3 Pokémon distintos que viviam na Torre de Bronze e faleceram quando ela pegou fogo. Uma teoria popular entre os fãs sugere que as feras originais eram Jolteon, Flareon e Vaporeon. Mesmo assim, os 3 foram ressuscitados por Ho-Oh, tornando-se Raikou, Entei e Suicune. Raikou representa o raio que provocou o incêndio que derrubou a Torre de Bronze. Ele corre pela terra emitindo rugidos que soam como trovões estrondosos. Entei representa as chamas que queimaram a torre. Ele incorpora a magma e um vulcão entra em erupção a cada rugido seu. E Suicune representa a chuva que apagou as chamas da torre em chamas. Os ventos do norte soprarão sempre que ele aparecer, e ele tem a capacidade de purificar a água poluída. 3 Pokémon Paradoxo, Raging Bolt, Gouging Fire e Walking Wake são considerados ou parentes antigos das feras, ou versões deles de uma linha do tempo diferente. Passando para o Nova, temos as principais lendas da região, o trio Tal, Reshiram, Zekrom e Kyurem. Disse que Reshiram e Zekrom eram um único dragão poderoso usado por 2 irmãos para criar Unova. Porém, o irmão mais velho buscava a verdade, e o mais novo, os ideais. Eles iniciaram uma discussão e luta sobre quem estava certo. Em resposta, os dragões se dividiram. Reshiram se aliou à verdade e Zekrom aos ideais. Os 2 lutaram, mas sem um vencedor. Os irmãos deixaram de lado suas diferenças, concluindo que nenhum dos lados estava certo. Anos após, os filhos dos irmãos seguiram com a luta, levando Reshiram e Zekrom a devastarem a região com fogo e raios. Os 2 podem se transformar nas pedras de luz e escuridão, respectivamente, se seus corpos forem destruídos. Kyurem é um dragão cujo corpo está congelado e pode formar ar ultrafrio. Uma lenda diz que quando os dragões originais se dividiram, os restos viraram Kyurem. Ele aguarda um herói para completar as lacunas de seu corpo com verdade ou ideais. Isso veio a ser completado ao fundi-lo com Reshiram ou Zekrom para se tornar Kyurem branco ou Kyurem preto. A seguir estão as lendas finais de Unova, as Espadas da Justiça, Cobalion, Tarakian, Virizion e Keldeo. Com um coração e corpo de aço, Cobalion puniu pessoas que machucavam Pokémon e pode até controlar um Pokémon indisciplinado com seu olhar. Terrakion possui poder para destruir muralhas de castelo com um golpe, que usou para defender os Pokémon. A cabeça de Virizion tem chifres afiados como lâminas para cortar adversários com movimentos de redemoinho. Como os outros membros de seu trio, também lutou contra humanos para proteger os Pokémon. Um dos Pokémon que eles protegeram foi o Caldeu, separado de seus pais em um incêndio causado por uma guerra. Eles foram pais substitutos e ensinaram tudo o que ele precisava para sobreviver e lutar. Eventualmente, ele cresceu e superou seus substitutos em poder, e um dia se aventurou na floresta sem que ninguém soubesse por quê. Os 4 se reencontraram e ensinaram a Caldeu uma espada secreta. E mais uma coisa a notar é que existem Pokémon Paradoxo, conhecidos como Ice Crown, Iron Boulder e Iron Leaves, que se acredita serem ou descendentes de Cobalion, Terrakion e Virizion, ou diferentes versões deles de uma linha do tempo diferente. Caminhando para Kalos, temos as lendas principais da região, o trio Aura, Xerneas, Evoltal e Zygarde. Segundo a lenda, Xerneas pode compartilhar vida eterna quando seus chifres brilham em 7 cores. Ele resgatou Pokémon durante uma guerra antiga e mais tarde dormiu por 1000 anos como uma árvore antes de ser revivido. No extremo oposto, Yveltal absorve a força vital de todos os seres vivos, quando suas penas da cauda brilham em vermelho e se espalham, encerrando seu ciclo de vida e se transformando em um casulo. Ambos transformam pedras de evolução em mega-pedras e equilibram a vida e a morte. Zygarde, por sua vez, é responsável por monitorar o ecossistema e impedir que ele caia em desordem. Sua forma muda dependendo de quantas de suas células ele reuniu. Ele assume uma aparência de cachorro quando reúne 10% de suas células, uma aparência de cobra quando reúne 50%, e quando reúne todas as suas células, ele se torna um titã gigantesco que libera para destruir qualquer coisa que ameace o ecossistema. A seguir, temos o Pokémon Nebula, Cosmog, conhecido como o Filho das Estrelas pelas pessoas de Alola. O nome de Cosmog foi cunhado por um professor da Fundação Aether. Ele veio de outro mundo e é teorizado para ser uma ultra besta. Ele tem uma natureza confiante
e se apega a quem demonstra bondade para com ele. Isso pode ser ruim para ele, pois alguns malfeitores o exploraram para abrir Ultra Wormholes usando seus poderes. Cosmog tem a rara distinção de ser um dos poucos lendários capazes de evolução, e seu primeiro estágio é o Pokémon Protostar, Cosmoem. Após evoluir, Cosmoem fica imóvel em uma casca semelhante a um casulo, mais dura que qualquer material conhecido. Ele não come, mas absorve a luz das estrelas e a poeira no ar para gerar energia em seu núcleo e se preparar para evoluir, o que nos leva aos dois Pokémon em que ele pode evoluir, o Pokémon Sol, Solgaleo, e o Pokémon Lua, Lunala. Solgaleo era conhecido como a fera que devora o Sol, capaz de iluminar o mundo com a intensa luz que emana de seu corpo. Lunala, conhecido como a fera que chama a Lua, é capaz de devorar a luz e transformar o mundo em escuridão. Ambos podem criar Cosmog e viajar pelo ultraespaço, com os residentes da Ultra Megalópolis utilizando-os como montaria. E conectando a dupla está o Pokémon Prisão Necrozma. Vindo do ultraespaço, Necrozma, uma vez, ganhou a habilidade de dar luz, mas perdeu a habilidade depois que os ancestrais do Esquadrão Ultra Recon o feriram numa tentativa de roubar sua luz. Essa luz é a aura que envolve um treinador e um Pokémon realizando um movimento Z, e a área que envolve um Pokémon Totem. Estando em um estado incompleto, Necrozma está em constante dor e busca luz para voltar à sua forma original. Porque Solgaleo e Lunala são compostos inteiramente de luz. Eles são frequentemente caçados por ele e podem se fundir em qualquer um deles para se tornar sua forma Duskman ou Downwing. Com luz e Z-Power suficientes, Necrozma retorna à sua forma original. Necrozma, um enorme dragão feito inteiramente de pura energia luminosa. Mas vamos passar para as outras lendas principais da região de Alola. Temos as divindades guardiãs, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu e Tapu Fini. Os 4 Tapus são referidos como divindades guardiãs, porque são os protetores das 4 ilhas de Alola. Tapu Koko protege a ilha Mali Mali, Lili a ilha Akalá, Bulu a ilha Ulu Ulu e Fini a ilha Pani. Eles controlam a eletricidade, as escamas, a vegetação e a água, sendo temidos e reverenciados por sua agressividade. Agora, indo para a região de Galar, temos a dupla de heróis Zacian e Zamazenta. Zacian e Zamazenta, possivelmente irmãos ou rivais, eram temidos e respeitados em Galar. Como discutido sobre Eternatus, eles se uniram aos 2 antigos reis da região para acabar com o dia mais escuro. Ambos podem se transformar em estátuas, descansar por anos e lançar ilusões. Zacian e Zamazenta podem empunhar uma espada e um escudo, respectivamente, quando recebem a espada enferrujada e o escudo enferrujado. A seguir temos outra lenda capaz de evolução, o Pokémon Wushu, Kubfu. De acordo com textos históricos, Kubfu, a armadura secreta do Dojo Mestre da Ilha da Armadura, costumava ajudar as pessoas em suas viagens. Através de técnicas especiais de respiração e concentração, ele pode gerar energia de luta devido a um órgão único em seu corpo. Os tipos de movimentos que ele domina determinam a forma em que evolui. Nessa evolução está o Pokémon Wushu Urshifu. A aparência, estilo de batalha e personalidade do Urshifu variam conforme a forma que ele assume. O Urshifu, de estilo único, não se contém em batalhas, frequentemente buscando nocautear com um único golpe maléfico, seu movimento característico. Sua forma Gigantamax é conhecida como a personificação da raiva, e disse que seu grito eliminará o mal do mundo. Já o Urshifu, de estilo de golpe rápido, observa os ataques do oponente enquanto desvia, para depois dominá-los com seu movimento característico, golpes crescentes, desferindo múltiplos golpes. Sua forma Gigantamax mantém postura perfeita em uma perna só ao tirar a vida dos malignos com um único olhar. Passando para a Tundra da Coroa, temos o Pokémon Rei, Calyrex. Conhecido como o Rei das Colheitas Abundantes, Calyrex traz colheitas anuais para a Tundra da Coroa e disse que foi o Rei de Galar em tempos antigos. Ele pode curar feridas e é um dos raros Pokémon capazes de falar telepaticamente com humanos. Também consegue domar seus 2 Corcéis para recuperar todo o seu poder. Estes Corcéis são os Pokémon Glastrier, o cavalo selvagem, e Spectrier, o cavalo veloz. Glastrier tem grande força física e poder destrutivo, que usa para tomar à força qualquer coisa que deseja.
Ele emite um ar extremamente frio de seu nariz e cascos, e embora não seja particularmente rápido, pode congelar o chão e deslizar sobre o gelo. Quando domesticado por Calyrex, ele pode criar menos 508 graus Fahrenheit e correr por 7 dias e 7 noites. Spectrier, por outro lado, prefere ficar isolado e sai à noite. Por isso, sua visão é ruim, mas seus outros 4 sentidos são muito aguçados. Domado por Calyrex, torna-se capaz de percorrer 1000 milhas em um dia e criar fachos para roubar a força vital de um oponente. Nossa próxima parada é Paldea, e conectados ao não lendário, Cyclozar estão os Pokémon Paradoxo, Corydon e Moridon. Apelidados de Rei Alado e Serpente de Ferro, acredita-se que sejam um ancestral e descendente, respectivamente, de Cyclozar, ou versões dele de outra dimensão. Os professores Seda e Turo trouxeram os dois através da Máquina do Tempo e lhes deram seus nomes. E praticamente tudo mais sobre eles é desconhecido. Agora, a mais nova adição à série, o Pokémon de subjugação Peturante. Conhecido como o Pêssego Nunca Apodrecido, Peturante cria moti tóxico que, quando consumido, faz com que as pessoas caiam sob seu controle total, despertando seus desejos mais sombrios. Humanos sob seu controle têm olhos roxos e são cercados por uma aura roxa, enquanto fazem uma dança estranha e possuem vocabulário limitado. Segundo um mito, ele veio de uma terra distante e foi adotado por um casal de idosos. Peturante alimentou a ganância dos novos pais de Binding Mushi, que fizeram muitos pedidos. Um dos pedidos era para buscar 4 máscaras encontradas em Kitakami. Peturante recrutou 3 Pokémon para ajudar em sua missão, conhecidos como os 3 Leais. Odidog, Monkey Dory e Fiaz Antipity. O pequeno e fraco Odidog foi até Peturante, desejando força. O lento e obtuso Monkey Dory se aproximou desejando inteligência, e Fezandipita, que tinha penas curtas e sem brilho, recorreu a ele desejando beleza. Peturante concedeu seus desejos, mas ao mesmo tempo os prendeu com sua corrente tóxica. Com seu novo controle sobre eles, usou os 3 para ajudar a roubar as máscaras. As máscaras, que pertenciam ao Pokémon mascarado, Ordiepon e seu parceiro, Okedog e Fezandipity, entraram sorrateiramente em sua caverna, enquanto os 2 estavam fora, roubando 3 das 4 máscaras, com a última sendo protegida depois que o parceiro de Ordiepon os afastou. Ordiepon foi atrás deles, com os 3 leais morrendo na batalha e Peturant sendo nocauteado e lançado para longe em sua concha. Ordiepon seria vilipendiado pelo povo de Masuitown, pensando que os 3 leais haviam morrido, protegendo sua aldeia de um ogro malvado. Daí como os 3 ganharam seu apelido. O primeiro, de uma série de Pokémon míticos que não parecem estar conectados a nenhum outro Pokémon, é o Pokémon travesso Hoopa. Hoopa, em sua forma confinada, é um encrenqueiro que pode usar seu laço para enviar qualquer coisa para lugares distantes. Este laço também pode distorcer o espaço, o que é ainda mais evidente em sua forma desvinculada, considerada sua verdadeira forma. Aqui, ele é capaz de dobrar dimensões e roubar qualquer coisa que quiser em uma escala muito maior. Uma lenda afirma que ele já foi ganancioso o suficiente para levar um castelo inteiro para roubar o tesouro localizado dentro. A seguir temos o Pokémon Morador das Sombras, Marshadow. Marshadow foi um mito por muito tempo porque nunca aparece na frente das pessoas, preferindo se esconder nas sombras dos outros. Ao fazer isso, ele copia seus poderes e movimentos, tornando-se eventualmente mais forte do que aqueles que imita. O Pokémon Macaco Rebelde, Zarude, é o próximo. Ele vive em florestas densas, com os outros Pokémon temendo-o devido à sua natureza muito agressiva. As vinhas rasgadas em seu corpo se tornam nutrientes no solo, auxiliando o crescimento das plantas. Um Zarude especial chamado Dada deixou sua matilha para criar uma criança humana, vestindo um pano que usava para confortá-la. O último Pokémon que vamos abordar antes de chegarmos à nossa sessão final é o Pokémon Hexnut, Meltan. Meltan derrete partículas de ferro e outros metais, usando-os para formar seu corpo de aço derretido, e também come esses metais. Meltan vive em grupo e um deles, ao ficar forte o suficiente, absorverá os demais e evoluirá. Para o Pokémon Hexnut, Melmetal. Melmetal voltou à vida após estar adormecido por 3.000 anos e foi adorado na antiguidade por ser capaz de criar ferro do nada. Seu corpo endureceu com a evolução, mas ainda é flexível, especialmente os braços, capazes de desferir os socos mais fortes entre os Pokémon.
No final de sua vida, ele se desintegrará e enferrujará, renascendo como Melton. Melmetal também tem uma forma Gigantamax, que pode emitir feixes elétricos capazes de vaporizar um oponente com um único golpe. Agora, finalmente, decidimos dedicar a última parte da árvore genealógica aos lendários que foram criados pelos humanos. Os primeiros destes são os Tesouros da Ruína, Wotin, Chinpo, Tinglu e Chiyu. Os tesouros, suas verdadeiras formas, não foram totalmente criados por humanos, mas trazidos à vida pelas emoções negativas das pessoas em tempos antigos. O Wuxian foi formado através do rancor de uma pessoa punida por escrever as más ações de um rei em tábuas de madeira que compõem sua carapaça. Ele drena a força vital da vegetação. Chinpo foi criado pelo ódio das pessoas que foram mortas pela espada que ele segura. Ele controla 100 toneladas de neve caída. Tinglu é formado pelo medo derramado em um recipiente que compõe seus chifres. Ele pode rachar a terra, abrindo fissuras massivas de 48 metros de profundidade. Por fim, as contas que compõem os olhos de Chiyu provocaram muitos conflitos, e a inveja que emanava desses conflitos criou-o. Ele controla chamas que queimam tão quentes quanto 2.932 graus Celsius. A caminho da Fundação Aether, temos o Pokémon sintético Type Null. Magnol foi criado no projeto Beast Killer, iniciado para desenvolver um Pokémon capaz de derrotar as Ultra Beasts. Desenvolvido com células de todos os tipos de Pokémon, para dar a ele a capacidade de replicar Arceus, chamado de Sistema RKS, isso levou a Fundação Aether a nomeá-lo de Tipo Completo. 3 modelos foram criados, mas todos rejeitaram o Sistema RKS e enlouqueceram. Os 3 foram reinstalados por capacetes especiais e permanentemente congelados criogenicamente. O projeto Beast Killer fracassou, levando à mudança de nome para Typeful. Gladion libertou um Type Null e se tornou seu amigo, buscando uma forma de remover seu capacete e permitir que usasse o sistema RKS. Ele eventualmente teria sucesso, e Type Null evoluiria para Typeful, que ele renomeou para Silvally, o Pokémon sintético. Com o sistema RKS ativado, ele pode mudar seu tipo de acordo com a memória que está segurando, similar a Arceus e suas placas. Em Alola, temos o Pokémon artificial Magerna. Magerna foi construída por um cientista há 500 anos, onde foi presenteada para a fupa filha de um rei. Ela exibia um padrão semelhante em coloração a uma Pokébola em seu corpo, mas com o tempo a cor deteriorou e ela se tornou cinza. Ela possui uma esfera no peito, o coração da alma, que é a sua verdadeira forma de vida. Ela pode entender a fala humana e perceber as emoções das pessoas e de outros Pokémon. Nossa penúltima lenda é o Pokémon paleozoico Genesect. Genesect, um predador de topo, existia há 300 milhões de anos. A equipe Plasma mais tarde o reviveria de um fóssil e o avançaria tecnologicamente na tentativa de criar o Pokémon mais forte e cancelou o projeto porque acreditava que os Pokémon perderiam sua beleza se modificados pela ciência. Contudo, um cientista persistiu no projeto, reconstruindo-o e adicionando um canhão em suas costas. Drives especiais podem ser acoplados ao canhão de Genesect para mudar o tipo do Technoblast, seu movimento característico. E finalmente, achamos que seria apropriado terminar com o original Pokémon lendário feito pelo homem, o Pokémon genético Mewtwo. Mewtwo foi criado alterando o DNA de Mew e unindo os genes. Ele foi mantido e estudado na mansão Pokémon da Ilha Cinnabar, onde se libertou, destruiu a mansão e fugiu para a Sewell Caverna Cerulean, porque ele foi criado apenas para batalhar. Não lhe foi dado um coração compassivo e, portanto, só pensa em derrotar seus oponentes. Mewtwo também é capaz de Mega Evolução. Mega Mewtwo X ganha o tipo de luta, pode correr 120 metros em 2 segundos e tem uma força de aperto de 1 tonelada. Mega Mewtwo Exausto, por outro lado, teve seu poder mental significativamente aumentado e pode destruir um arranha-céu com apenas um pensamento.